E aí galera, tudo bem? Vamos para a nossa oitava aula do Panorama Bíblico. Então, hoje a gente vai ver a queda do homem. A gente viu nas aulas anteriores a criação, depois mais específico do homem, como ele foi formado, o que ele fez aqui na Terra, enquanto ainda não tinha caído, e hoje a gente vai ver justamente a queda e o pecado do homem, né? Então, o que a gente vai ver nessa aula é primariamente a queda, mas a gente também vai ver as consequências da queda e o julgamento que Deus deu ao homem é, pelo pecado. Então, começando, vamos para a queda, né? Esse aqui é o mais direto, é o que eu acho que é o mais fácil de entender, que é basicamente o que está escrito na Bíblia. É a primeira coisa que eu acho que a gente tem que saber é como que é, chegou no ponto em que o homem caiu, né? Então, Deus deu uma condição para o homem, né? Uma, uma ordem do que ele não podia fazer. E isso está em Gênesis 2, versículo 16 e 17, que é o que está em verde nesse slide, que está escrito assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então Deus já tinha dado a ordem para o homem, já tinha avisado e já tinha até dito o que aconteceria se ele comesse. Ó, se você comer, você vai morrer. Então não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E então vem a clássica história da serpente, né? Que Satanás usou a serpente para conversar com a mulher, para tentar enganar ela, né? E a mulher caiu. E esse texto está em Gênesis 3, versículo 1 a 6. E foi como está escrito aqui em amarelo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Eu vou parar aqui rapidinho. Então a gente já vê como que Satanás chegou na Eva, né? Primeiro, ele começou fazendo uma pergunta óbvia, uma coisa que não foi o que Deus disse. Ele já perguntou, então quer dizer que não é pra vocês comerem de nenhuma árvore? E a Eva já foi tentar corrigir, né? Não, não, a gente pode comer de todas, menos da árvore que tá no meio do jardim. Só que a Eva adicionou um negócio, né? Ela falou que não comam nem toquem nele. E não foi exatamente isso que Deus disse. Então, a gente já vê que Eva estava meio inconsistente, né? Ela é, não, não sei se ela não entendeu direito ou se ela não sabia direito exatamente o que Deus disse, mas ela não acreditou exatamente no que Deus tinha dito. Que ela já adicionou: não toquem no fruto. Deus nunca falou que não podia tocar, né? Mas então, a serpente já se aproveitou dessa dúvida no coração de Eva e já falou, né? Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí, olha só como Satanás age, né? Ele, ele mentiu na parte de que certamente não morrerão, mas a parte de que os nossos olhos se abrirão e a gente será como Deus, conhecedores do bem e do mal, isso é verdade. Então, Satanás não disse uma parte verdade e uma parte mentira. Isso é uma das maneiras que Satanás às vezes tenta nos enganar, né? Às vezes você até conhece, tipo, fala uma coisa pra você, aí você, isso aqui é verdade, então essa outra parte também deve ser verdade, né? E aqui não é bem isso, né? E ser um conhecedor do bem e do mal não quer dizer que é necessariamente uma coisa que seria bom. Na situação realmente não foi muito bom, né? E aí, o último versículo: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter o discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Então a mulher caiu no papinho da serpente, viu que o fruto era bonito,
a serpente falou do conhecimento do bem e do mal. Eva achou agradável, nossa, você vai ser como Deus, foi assim, né? E aí ela foi, comeu o fruto e ainda deu para Adão, e Adão também comeu. E aqui foi onde Adão e Eva concretizaram a queda, que foi quando eles não ouviram a ordem de Deus, né? Eles foram e comeram o fruto. E então, o que aconteceu quando eles comeram o fruto? As consequências, né? Primeira coisa é que no Jardim do Éden tinha duas árvores no seu centro, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi a que Deus falou para o homem não comer, mas a árvore da vida, o homem podia comer e ele provavelmente comia bastante, porque como o nome diz, é a árvore que nos dá a vida. O homem não tinha morte antes do pecado. Ele viveria eternamente com Deus, né? E por conta do homem ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus não poderia permitir que ele comesse da árvore da vida, porque senão o homem viveria eternamente em pecado. Então, a gente vê mais pra frente que o homem e a mulher foram banidos do jardim do Éden para que eles não pudessem mais alcançar a árvore da vida. E, ao contrário do que muitos pensam, o primeiro pecado do homem e da mulher não foi a desobediência, né? A desobediência foi a consequência, porque o primeiro pecado foi a incredulidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem e a mulher não creram, eles não acreditaram no que Deus disse. Deus falou: se vocês comerem do fruto do bem e do mal, vocês vão morrer. E eles não acreditaram nisso. Eles foram e comeram. Primeiro eles não acreditaram, e esse foi o primeiro pecado, e depois eles desobedeceram e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E nesse momento que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, com o seu pecado, Deus não podia mais habitar neles. Então, o pecado nos separou de Deus. E nesse momento, o nosso espírito, como homem, não estava mais ligado ao de Deus. Então a gente começa a morrer. O nosso espírito morre naquele momento e é, a gente perde a nossa conexão com Deus. E a partir de então, o nosso corpo também começa, né? É como se a gente fosse uma flor que fosse cortada. No momento que você cortou a flor do caule, ela vai morrer já tá condenada, né? E por mais que a aparência dela continue bonita, conforme for passando os dias, pode colocar na água, tentar diminuir um pouco, mas conforme vai passando os dias ela vai murchando e murchando até que ela morre, né? Morre de verdade, né? Porque a morte aconteceu mesmo quando ela foi cortada. E é exatamente isso que aconteceu com a gente. A gente foi cortado da presença de Deus quando o pecado entrou no nosso espírito. E a partir de então, o nosso corpo foi decaindo. Antes, com a árvore da vida, o homem e a mulher viviam para sempre. Eles eram imortais, eles tinham saúde perfeita, não tinha nenhum problema. Mas no momento que a gente pecou, o pecado nos separou de Deus e a partir dali a gente começa a definhar. E é assim que a gente começa a envelhecer, né? E também tem outro, outra coisa que eu sempre falo, né? Que, como está escrito em Romanos, né? O salário do pecado é a morte, né? E do mesmo jeito que Adão e Eva pecaram e o espírito deles morreu e depois o corpo deles também vai morrer, é, isso vale para todos nós. Por isso que a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Esse é o ciclo da nossa vida natural, como a gente está depois do pecado, né? Enfim, essas não foram as únicas consequências, porque quando o homem desobedeceu a Deus, Deus foi no jardim perguntar para ele: Homem, onde você está? O que aconteceu? E o homem teve o seu julgamento de Deus.
Antes de tudo, o homem encontrou, quer dizer, Deus encontrou o homem e o homem estava envergonhado com sua aparência. Na hora que eles comeram o fruto, eles perceberam que eles estavam pelados. Então eles começaram a juntar folhas ao redor deles. E isso não era natural para o homem. Até aquele momento, o homem não tinha problema com a nudez, né? Estar pelado. Porque eles eram revestidos pela glória de Deus e no momento que eles perderam, eles sentiram vergonha e eles perceberam. E aí, quando Deus interrogou o homem, Deus perguntou primeiro para Adão. E aí Adão falou: Olha só, foi essa mulher que você me deu. Foi Eva que me entregou o fruto. E aí a mulher, que foi acusada pelo homem, então fala: Foi a serpente, na verdade. Ela que me enganou. E aí a serpente não tinha muito mais em quem jogar a culpa. Então Deus começou punindo a partir da serpente. Então, esse texto que está aqui é Gênesis 3, 14 a 19. E aí esse texto fala do julgamento de cada um dos três, né? Primeiro com a serpente. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então a gente vê que esse julgamento da serpente faz com que ela seja é, maldita entre todos os animais e aparentemente ela começa a rastejar a partir daqui. A gente não sabe exatamente como a serpente era no Éden, mas faz parte da maldição que ela rastejará e comerá pó, né? Então quer dizer que a boca dela fica no chão. E o interessante dessa maldição à serpente é que Deus já colocou nela uma profecia de salvação da humanidade, né? Ele coloca aqui, ó, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Deus já está colocando aqui que no futuro o descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, né? E essa foi a primeira profecia de resgate que Deus colocou sobre a humanidade. Logo na hora que o homem pecou. O homem pecou e Deus já colocou, porque o seu plano já vinha desde sempre, né? E logo então vem o julgamento da mulher, que é o que eu coloquei em amarelo, né? A mulher, ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos, e seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então, esse julgamento da mulher é muito interessante porque, primeiro, Deus colocou dores nos partos, né? Multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez. Então, a partir daqui, que a mulher sofre tanto quando está grávida, né? A gente não sabe como que era antes do pecado, mas pelo menos a mulher humana, né, sofre muito no parto. Não só no parto, mas como na gravidez, fica passando mal. E talvez fosse uma coisa muito mais tranquila antes, né? Tipo, os animais a gente não vê eles quase morrendo ou sofrendo tanto, geralmente, quando é para um parto, né? Parece que a mulher mesmo sofre muito mais que a maioria dos animais, talvez até mais que todos, não sei. E isso tá devido a isso. Mas não é só isso. Tem outra coisa que fala aqui também. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Isso aqui é interessante porque é o que a gente vê acontecendo na história da humanidade, né? Desde o começo, né? A mulher sempre foi quem teve que servir ao homem. E por maior parte da humanidade, a mulher nunca sequer era respeitada, né? A mulher sempre foi tratada muito mal. De poucos anos pra cá, né? Tipo, uns 100 anos pra cá que as mulheres começaram a ganhar direitos, né? Antes, nossa, era complicado, né? E isso a gente vê durante praticamente toda a humanidade. E por fim, a maldição do homem, né?
E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o calor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Aí a maldição do homem também é, é uma bem complicada, né? Porque Deus, quando foi amaldiçoar o homem, amaldiçoou a terra como um todo, né? Toda a natureza. Que ele fala, né? Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias. E é a partir daí que vem o sofrimento no trabalho. Porque já existia o trabalho antes do pecado, né? Deus ordenou ao homem para colocar o nome nos animais. O homem tinha coisas para fazer no jardim do Éden, mas ele não vinha com sofrimento. Mas a partir daqui, o homem tem que sofrer para conseguir o seu pão, conseguir o seu trabalho. E ele fala, né, que a terra já não será mais tão boa quanto antes, né? Porque ó, ela dará espinhos e ervas daninhas. Então, provavelmente antes disso, provavelmente tudo que você plantasse dava e não tinha muito problema, né? E aí, a partir daqui, então, o homem sofre para conseguir o seu sustento. Tanto é que Deus fala assim, né? Com o suor do rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Então, Deus está falando, né? Você vai ter que suar para conseguir a sua comida até o dia que você morrer. E quando você morrer, você vai virar pó, porque foi do pó que eu te criei. E esse foi o julgamento que Deus deu para a humanidade. Esse julgamento é muito interessante, né? Porque a gente vê claramente os efeitos dele até hoje em dia. A gente vê, por exemplo, que todas as serpentes rastejam, né? E elas não têm patas nem nada do tipo, elas têm que passar pelo chão. Outra coisa que a gente vê da serpente é a profecia de Deus, que a gente já viu se cumprir em Jesus, né? A gente vê até hoje em dia a profecia da mulher, que a gente vê todos os dias, basicamente, né? O sofrimento que a mulher tem com todo o processo de gravidez e até essa coisa de ser dominada, né? E por último, o sofrimento do homem, que a partir de então o trabalho é algo sofrido e complicado, é algo difícil e é algo que tem que ser feito com suor. E a Terra, a gente sabe que a Terra tem muitos problemas, né? Muitos desastres, muitas coisas, muitas dificuldades. E tudo isso foi o julgamento de Deus para a humanidade quando o homem pecou. Essa foi a nossa aula de hoje, então. Espero que tenham entendido. É uma aula bem direta, né? Eu só expliquei os textos que já estavam na Bíblia, mas espero que tenha ficado claro. Tchau, tchau, gente.